Fala galera, beleza? Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje a gente vai reagir aqui no Tá Reagido, mais um vídeo aqui do canal Motivadores de Sucesso, um vídeo aqui do Pondé, tá? Uma entrevista no programa aí dele que ele participa, eu já me esqueci o nome, mas a gente vai ver aqui muito bom, eu gosto bastante do Pondé e a gente vai reagir, beleza? Aqui na descrição vai estar o vídeo, vai estar o canal do cara, tá? E é isso, dê uma olhada lá depois e vamos para o vídeo assistir. Aí, começa? Porque o conceito de conflito de gerações não é só uma briga de pai e filho. Agora, não há dúvida, como fala o filho, que agora você tem muita informação e não tinha antes. O que não significa que você é mais sabido. Continua existindo homens com crise de meia-idade que vão comprar motocicletas. Ou que vão arrumar namoradas 20, 30 anos mais jovens. Porém, essa figura do velho woke, cara de 50 anos que é mais feminista do que as feministas, que é mais defensor das minorias do que as próprias minorias. A modernização tem por vocação natural desqualificar quem chegou antes. Esse é o problema. Sim. Sim, meu nobre. Os pais sempre sabem mais que os filhos? No que se refere à experiência de vida, quase sempre. Os jovens revolucionários deveriam amadurecer antes de terem opiniões sobre o mundo? Sim, deviam antes de tudo arrumar o próprio quarto. A psicologia é hoje uma das responsáveis pelo conflito de gerações? De certa forma, sim. E a publicidade, ela coloca lenha na fogueira do conflito de gerações também? O conflito de gerações é uma commodity da publicidade. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, jovens que acham que vão salvar o mundo, velhos que acham que os jovens não sabem nada, filhos que não entendem os pais e pais que não entendem os filhos. O conflito de gerações sempre existiu? Olha, Thaís, não acho que dá para dizer que sempre existiu. A gente pode dizer que, às vezes, os jovens sempre tiveram mais hormônios ou foram mais impulsivos, mas a ideia de conflito de gerações acho que pressupõe uma situação prévia que é a seguinte, que entre uma geração, ou seja, a geração de pais e de filhos, para ficar dentro do tema, você tenha tido algumas rupturas de comportamento, algumas mudanças de hábito, conteúdos de informação, mudança de modos de produção. Isso se agrava atualmente, né? Basicamente, você passa um ano, não precisa nem ser um ano, né? Você passa um tempo, você já, teoricamente, já sabe mais do que a outra pessoa, né? Quer dizer, se você é velho hoje em dia, né? Você não consegue se adaptar à tecnologia de hoje em dia, né? Vamos dizer que você fica atrasada, né? As tecnologias vão evoluindo em um passo assim extremamente rápido. Então, tipo, uma pessoa mais velha antigamente era basicamente você, você continuava fazendo a mesma coisa desde criança até adulto, vamos dizer assim. Não é literalmente a mesma coisa, só entre aspas, né? Mas você fazia coisas parecidas, porque a tecnologia não dava um salto gigantesco assim dentro de alguns anos, né? Então você conseguia acompanhar ainda assim, né? Então não existe tanto essa diferença entre gerações quanto a gente vê hoje, né? Então, Ainda que minimamente, que introduzem visões de mundo, interpretação do que acontece, alteração de expectativas, que aí sim a gente pode falar que começa a haver um conflito de geração, porque, por exemplo, quando toda menina, de alguma forma, iria amadurecer, menstruar e ter filhos, independente do ano que ela nasceu ou da época que ela nasceu. E quando todo menino, em algum momento, ia ter que enfrentar o risco da guerra, ou ia ter que enfrentar o trabalho na agricultura, e as meninas também, se o menino ia ser ferreiro que nem o pai e o avô, então você não tinha tanto essa ideia de que existem transformações. Eu acho que quando começa a ver essas coisas, esse tipo de rupturas, aí a gente pode falar de conflito de gerações. A gente pode usar a Revolução Industrial como uma espécie assim, de corte histórico didático. Facilita a localização no tempo, porque aí você pode começar a ter mulheres que vão para a cidade e começam a questionar se elas querem seguir o mesmo destino que as mães tinham ou não.
Quando você começa a ter transformação no horizonte de expectativas, você pode produzir experiências que são diferentes daquelas que se costumou ter durante 1000 anos. Nós perguntamos ao publicitário Washington Oliveto como a publicidade usa o conceito de gerações e como a publicidade enxerga os mais velhos. Vamos ouvir o que ele disse. A publicidade não inventou isso, nem se utiliza disso. Se fala em gerações, em conflitos de gerações, desde que o mundo existe, né? Então a gente precisa imaginar que a publicidade, na verdade, ela não inventa essas coisas. Ela sente comportamentos, tanto a publicidade quanto o marketing, e perseguem, acompanham esses comportamentos. Nós temos um fenômeno muito claro no mundo, que é o fenômeno de antecipação e prolongamento da juventude. Ou seja, as pessoas estão ficando jovens antes e deixando de ser jovens depois. Quando se pergunta como é que deixando de ser jovens depois, estão ficando jovens antes e deixando de ser jovens depois. Quando se pergunta como é que a publicidade, como é que a comunicação trata os mais velhos, sem dúvida nenhuma, se a gente tem um mercado cada mais abrangente e cada vez mais forte, é o tal mercado da terceira idade. Cada vez mais próspero, cada vez mais influente e, por isso mesmo, cada vez mais olhado pela publicidade e pela comunicação. As inscrições para o Enem 2026 já começaram e se você está desesperado porque ainda não começou a estudar, eu tenho uma dica para você começar a revisar gratuitamente. Achei interessante essa última coisa que ele falou. Pelo menos do ponto de vista da publicidade, você continua usando essa imagem de que o jovem é o potencial, ele é que sabe de tudo. E a publicidade joga pesado em cima disso. Quando trabalha com os mais velhos, sei lá, para mostrar celular que tem um número muito grande, porque o cara não enxerga direito. Normalmente os mais velhos, os mais idosos, quando são apresentados na publicidade, parecem meio retardados, assim. Alguém que está precisando que cuidem deles e tal. Agora eu acho que pode haver uma certa homogeneização do comportamento, na direção de todo mundo permanecer adolescente. Ou na direção de todo mundo permanecer mercado consumidor. Talvez o que ele esteja querendo dizer é que a gente também consegue monetizar os mais velhos. A gente monetiza os mais velhos à medida que eles tiverem dinheiro. Então, não sei no Brasil como que a gente pode falar de monetizar mais velho facilmente, quando a maioria dos mais velhos do Brasil não tem dinheiro. Os Estados Unidos já é uma situação um pouco melhor para uma coisa como essa, né? Não acredito que dá para falar que sempre existiu conflito de gerações. É muito pouco provável que isso tenha acontecido. Porque o conceito de conflito de gerações não é só uma briga de pai e filho. Entra em jogo uma certa visão de mundo que produziu a ideia de jovem, como aquele que carrega o tempo, que está apontado para o futuro, que é a potência. E quando se fala que a publicidade criou a ideia de geração, é claro que a publicidade, ela ausculta. O marketing, ele fica percebendo as tendências de comportamento para oferecer os produtos que as pessoas não sabem que querem, mas vão querer, né? E nesse sentido, o marketing americano, a publicidade americana, compreendeu muito bem que o fenômeno hippie e o fenômeno da contracultura é dar dinheiro. Tanto é que transformou o hippie num produto e a calça jeans rasgada também. Conversamos com o cantor Frank Aguiar e o seu filho Ítalo Aguiar para saber como se dá entre eles o conflito de gerações, se é que se dá. Vamos ouvir. O cara cresceu, 22 anos já. Na minha época, quando eu era bem menos a idade dele, hoje eu tenho 51 anos, e principalmente na fase de criança, né, adolescente, meu pai só precisava dar um cio, Teve uma vez que eu cheguei a me mijar todo, porque meu pai precisou falar um pouquinho mais alto, alterado, ele nem precisava tamanho. Hoje a molecada bate de frente, vem, porque é dois homens mesmo. É diferente daquela geração que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. Até hoje, eu com 51 anos, meu pai com 82. Qualquer coisa que eles falam, eu já tenho esse cuidado de não bater de frente, mas hoje é diferente. E aí, cara, o que você diz aí, filho? Eu concordo, e eu acho que muito disso é em questão do acesso à informação, né? Na época que a gente não tinha muito acesso à informação, toda aquela fonte de conhecimento e de ideias eram transmitidas de pai para filho, da família, e seja do seu chefe, etc. Toda essa relação patriarcal que a sociedade tinha. Hoje em dia, com acesso à tecnologia, à informação,
você tem muitas fontes de tudo aquilo que você acha certo ou errado. Então, muitas opiniões que meu pai tem hoje, eu consigo, na palma da minha mão, escutar fontes de outras pessoas que também têm opiniões diferentes, conseguindo assim criar um senso crítico muito mais amplo do que quando se tinha o não acesso à informação. E acho que nesse sentido, o conflito de ideias ele se torna uma coisa consequente e natural. E acho que a autoridade também acaba também tendo relação com isso, porque no momento em que você escuta outras pessoas, você passa... Não, eu acho que quebra a autoridade de fato, o fato de você ter muitas, né, opiniões divergentes e tudo mais, e principalmente essas opiniões divergentes indo contra patriarcado e tudo mais, né, atualmente. Mas, tipo, o fato de você ter mais, como acesso à informação, e isso ser o fato de você não, o seu pai não, né, não ter esse domínio sobre você, essas coisas aí, não sei não, não sei não. Assim, talvez, na verdade, provavelmente o fato de você ter acesso a diversas opiniões que justamente vão contra, talvez, a do seu pai, né? Que fazem você ir negando, tipo, como posso dizer, tentando rebaixar, não sei, não é rebaixar o seu pai, mas, tipo, bater de frente, de fato, com o seu pai. Então, por exemplo, se você vai na escola e a professora está dizendo, aí, abaixa o patriarcado, não sei o que mais lá, e os alunos estão todo mundo fazendo L, sei lá que porra eu vou fazer. É claro que você vai, sei lá, porra, vai chegar em casa e vai sair querendo dar um tapa na cara do teu pai, porra. O caralho. É claro. Mas, pô, é basicamente isso, tá ligado? Mas, no geral, eu acho que não é por conta da diversidade de opiniões, não sei o que. Se fosse isso, sei lá, um cara de família culta, incrivelmente culta. Claro, independente se fosse conservadora ou liberal ou não sei o quê, independente do que for, só pelo fato de ter mais informações e diversidade de opiniões, ele não seria dominado por um patriarcado. No caso, o pai dele não teria esse não conseguia impor a autoridade dele sobre ele nas épocas passadas, né? Enquanto que se a gente vê não só escritores, não só muitos intelectuais, a gente conseguia ver essa hierarquia, né? Que foi se quebrando durante o tempo, é claro, né? Quando a gente vê, mas é a sociedade mudando, né? A sociedade mudando. É isso, não... e essas ideias sendo levadas pelo mundo se espalhando e tudo mais, que vai contra o pai, só isso. Mas não vejo, ai, por conta que é mais informação. Essa conversa. A se questionar é o que é uma coisa natural também. Boa conversa essa, né? É interessante porque na fala do pai, do Frank, né? A referência que ele faz ao pai dele, é mais ou menos o que muita gente por aí fetichiza como nostalgia da tradição, inclusive com relação aos japoneses. Né? Tem muito ocidental que fala, não, no Japão é diferente. E é mesmo. Porque se respeitam os mais velhos. Então, mas mesmo sendo ou não sendo, o fato é que justamente isso, que é foco de crítica no Ocidente, considerado como uma coisa velha, antiga, falta de acesso à informação, muito ocidental fetichiza no Japão. Não é isso? De que não, no Oriente existe respeito. O que mostra como essa discussão ela é toda muito frouxa no sentido conceitual. Ela é muito cheia de modinha. Agora, não há dúvida, como fala o filho, que agora você tem muita informação e não tinha antes. O que não significa que você é mais sabido, né? Pelo contrário, o que a gente vem vendo por aí é uma difusão absolutamente abestalhada de conteúdo em que as pessoas colam naquilo e repetem suas bolhas. Então, acho que está muito longe, talvez só daqui uns 1000 anos. Exatamente. Tipo, você pega um conteúdo, tem uma visão superficial daquilo, vai em outro conteúdo, pega uma visão superficial daquilo. E eu não estou dizendo que eu não sou assim, tá? Eu sou. Mas eu acho que você tem que ser um pouco diferenciado realmente para ir além disso.
tipo, sei lá, realmente estudar mais aprofundadamente, se apegar mais aprofundadamente e a fundo, para fugir desse que é basicamente o padrão de atualmente. Tipo, você, eu vou dar uma pesquisadazinha no Google, bota uma palavrinha e pá. Aí você diz, pô, mas antigamente não era isso? Não, antigamente provavelmente era o seguinte, eu vou dar uma chutada aqui, vocês podem me corrigir aí nos comentários. O cara não sabia de porra nenhuma, ou o cara nunca ia pra escola, nunca ia descobrir porra nenhuma, não tinha nenhum livro e tal. Aí você está dizendo, você está defendendo isso? Não, não estou defendendo isso. Só estou dizendo o seguinte, que a pessoa não sabia de porra nenhuma, ou o cara, pô, ou o cara, quando ele estudava, o cara, porra, tô aqui, vou pra escola, o cara, claro, o cara poderia muito bem, como acontece, né? Provavelmente tem um pai ou uma mãe ali que estudou até a quarta série, e tudo mais, e acabou parando para trabalhar, né? E tudo mais. Aí sabia alguma coisa de matemática, geralmente eles são bons de matemática, pelo menos meu avô, minha mãe, geralmente eles são realmente muito bons de matemática, né? E coisas do bel eu não sou, só um merda. São ótimos, basicamente. Mas, enfim, você tinha um conhecimento, inclusive, geral, muitas vezes, né? Você tinha um conhecimento que não focava muito. Hoje em dia, para você ter uma carreira, você tem que, ó, ir afunilando, ir afunilando, ir afunilando, né? Mas, o que eu quero dizer é, ou você não tinha porra nenhuma, nenhum conhecimento, não entrava nem na escola, ou, às vezes, quando você entrava na escola, você tinha um conhecimento ali geral, porque, inclusive, você nem sequer chegava ao ponto de afunilar um pouquinho, né? Porque você só iniciava e saía, porque você ia trabalhar, né? Então ia até a quarta série, ou simplesmente você, se você fosse mais rico, mais, né, tivesse um dinheiro, você ia até o final, você ia estudar e teria um. Então você basicamente dava aquela. Você Avaliar basicamente. se for possível. No final você teria provavelmente um conhecimento um tanto quanto melhor, né? Porque a educação, ao meu ver, parecia melhor. Agora, quem conseguia, né? Mas isso daí eu tô falando juntando quase tudo, né? Que eu basicamente, basicamente acabo vendo, né? Em alguns livros que eu acabo lendo, alguns livros, não só literatura, claro que literatura você pode dizer, mas não é realidade. De fato não era, mas você pega algumas coisas focadas um pouco mais na realidade, você vê que alguns dos personagens, ele, por exemplo, né, falando do Brás Cubas, falando do Memórias Póstumas, né? E não só disso, né? Claro, se você pega uns livros de história, você tem um pouco dessa, dessa educação, cara, melhor, né? De fato, com o tempo foi piorando. E claro que quem tem acesso era os mais ricos. Obviamente que hoje em dia é muito bom você ter um acesso maior para as pessoas, só que a grande maioria não vai ter um acesso raso. E é isso, só que acha que realmente tem. Acha que é o foda, pô. Acha que ninguém lá atrás, acha que ninguém no passado tinha sequer um pingo do conhecimento próximo dele. Acha que é o pica, porra. Acha que é o brabo. Se o mundo não acabar até lá, do Ô, jeito que a gente Ludo, conhece, o foda. que Não é bem aconteceu por assim, causa eu das acho redes que não. sociais. Porque hoje, a gente que está vivendo isso, o que tem é uma enorme fetichização das redes sociais. Não há nenhuma garantia de que porque você tem coisa na palma da sua mão no celular, você está ficando mais inteligente, Ou sábio, ou entendendo como as coisas funcionam. Seguramente você pode ficar mais bocudo e achando que você entende tudo muito bem, né? Bom, Dé, falando em idealização do jovem, eu estava ouvindo outro dia um youtuber dizer que quando ele tivesse um filho, o filho iria se chamar Rebeca, porque nome não tem gênero, e o Rebeca iria, segundo ele, de saia no primeiro dia da escola. Ia ser desconstruidão, ele falou. E eu fico pensando se essa idealização do jovem, que, como você disse, na cabeça de hoje sempre aponta para o futuro, sempre está na frente, sempre é mais sabido, se isso também não é a mesma coisa que acontecia antes, com o pai, por exemplo, que não tinha curso superior e não falava que o filho dele ia chamar Rebeca, mas falava que o filho dele ia ser doutor, ia ter diploma. É algo parecido? Eu acho que há uma semelhança no sentido da transformação que o capitalismo industrial introduz, mas no caso do youtuber que você citou, eu penso que é um típico sintoma agora do século XXI
que é uma tendência aos pais usarem os filhos como experimentação dos seus delírios. Esse menino, ele já nasce com agenda. É o contrário do que ele quer dizer. Já nasceu com agenda. E isso daí seguramente vai zoar a cabeça do moleque, certo? Mas o pai, que se acha desconstruidão, descolado, acha que sacou uma grande coisa. O que é que ele sacou? Ele sacou que existe um elemento sócio-histórico na identidade sexual. Essa frase parece significar muita coisa, mas ninguém sabe o que ela significa na prática. Porque simplesmente é dizer que tem um elemento que ninguém sabe direito, que não tem a ver diretamente com o corpo anatômico, ninguém sabe como funciona, ninguém sabe reproduzir. E aí esse sujeito, diferente, e aí eu acho importante marcar essa diferença, o pai que não estudou e que ficou orgulhoso porque o filho foi engenheiro, a filha foi advogada, sei lá o quê, você tem aí a dimensão da modernidade gozando com sua própria potência, certo? De introduzir uma melhoria material. Nesse caso desse cara, em relação ao filho desconstruído, eu acho que é só o esgotamento da modernidade mesmo. Esse youtuber, ele acha que está fazendo isso, só que ele está, na realidade, construindo nuvens. Médicos são coisas construídas em faculdades, com um certo sistema de formação. O que ele tem na cabeça é alguma coisa que ele viu outro youtuber falar, ou uma frase no Twitter, e ele está achando descolado. E ele, na realidade, vai ferrar a cabeça do moleque. O pai que paga para o filho estudar medicina, a chance de ele ferrar a cabeça do moleque por isso é bem menor e os frutos são bem maiores, evidentemente comprovados. Então tá, esse conflito é fato. Mas como fazer para amenizar esse problema, o do conflito de gerações entre pais e filhos? Não há como você evitar a época em que você vive. Ela está posta nas relações sociais, e relações familiares são relações sociais, né? Mas eu acho que uma das formas que talvez fosse possível é você justamente não fazer o que esse youtuber que você falou quer fazer, certo? Achar que você vai resolver esse conflito tendo menos cérebro do que a criança que não nasceu ainda. Entendeu? Ou seja, ficar tão encantado com a sua própria capacidade de criação de delírios e achar que com isso você não vai ter conflito com seu filho, porque ele vai ser completamente desconstruído, ele vai ser um nada. Às vezes, em determinadas situações, a mãe ou o pai pode ter razão. Normalmente o filho é mais inexperiente, o pai e a mãe é mais experiente, mas a obsessão dos pais hoje em serem jovens como os filhos, que é uma obsessão muito profunda, porque está inscrito no movimento do capitalismo, do marketing, isso complica muito. Bom, na minha geração, os meus pais sempre tinham razão, foi isso que eu ouvi. E nesse bloco, nós vamos falar sobre a idealização do jovem, o jovem como ícone, o jovem que pode tudo e que vai salvar o mundo. Seria a Greta Thunberg, a ativista sueca de 19 anos, o símbolo desse jovem, Pondé? Ela é um pouco hoje o símbolo, mas não é ela que criou isso de forma nenhuma, né? Esse jovem que vai salvar o mundo é um produto da publicidade, né? Não no sentido que a publicidade inventou o jovem, de fato, porque é o resultado do processo desde a industrialização, da modernização, mas a publicidade publicizou isso, transformou isso em produto, certo? Então não é a Greta Thunberg que criou isso, mas ela é hoje um símbolo importante disso daí. Antes tinha essa figura do homem de meia idade, quando ele estava se sentindo a meia idade, queria se sentir jovem de novo, ou então tinha aquela imagem de que ele comprava um carrão, esporte, ou então uma motocicleta, ou então arrumava uma namorada bem jovem para ele se sentir jovem de novo. E agora tem essa figura que eles chamam do velho woke, ou seja, aquele cara de meia idade que reproduz, emula o discurso identitário, por exemplo, da diversidade, o discurso feminista, e seria essa, então, uma maneira dele também se sentir mais jovem sem, por exemplo, ter que comprar uma motocicleta? Continua existindo homens com crise de meia-idade que vão comprar motocicletas, ou que vão arrumar namoradas 20, 30 anos mais jovens. Porém, essa figura do velho woke, que é aquele, então, cara de 50 anos que é mais feminista do que as feministas, que é mais defensor das minorias do que as próprias minorias, que
que, se pudesse, arrancaria o próprio corpo para fazer dele uma espécie de semente da transformação mundial. É um modo, sim, de você poder, de repente, enfrentar a meia-idade e perceber que o chamado conflito de gerações, ou essa distância entre gerações, é um fato que vem carregado pelos modos de vida, pelos hábitos, pelos costumes. E agora a gente está vivendo um instante onde isso está um pouco mais agudo por conta da cultura das redes sociais. You, just you, building your app on Base 44. Pondé, ao contrário do Ocidente, o Oriente, a gente pensa, tem a tradição de respeitar e valorizar os mais velhos. Será que existe conflito de gerações no Japão? Então a gente ouviu aqui o Renato Ishikawa. Então, eles são bem mais... Eles também têm uma pegada ocidental por lá no Japão, né? Assim, não são tanto quanto a Coreia do Sul, eu acho. Suponho. Mas eu acho que a China deve estar um pouco mais próximo de ser mais oriental, mais duro. Apesar de eles terem um forte capitalismo, mas eu acho que é mais comercial mesmo. Eu acho que a cultura deles está mais brutal. Claro que a Coreia do Norte deve ser a mais... Sobre o conflito de gerações no Japão. Ele que é presidente da Associação Brasileira de Cultura Japonesa, o Bunkyo. Vamos ouvir o que ele disse. Deve estar muito feliz lá. Os pais incentivavam os mais novos a respeitarem os mais velhos. E na escola, da mesma forma, a própria palavra professor em japonês diz sensei, que seu significado ao pé da letra é pessoa que nasceu antes. Essas duas gerações estão sentindo e percebendo que somos interdependentes. As gerações se complementam com a experiência adquirida no passado e se somam com os novos conhecimentos, novas habilidades, novas visões e perspectiva do futuro. Um futuro novo. Mas ele tem uma visão bem otimista, ele fala dessa interconexão, como se uma geração complementasse a outra, uma resolvesse os problemas da outra e as duas seguissem harmoniosamente em frente. Isso existe? Isso é possível, Pondé? Olha, se é possível essa interdependência entre as gerações, isso é o que se espera que o mundo fosse, né? Em que é aquela imagem de que então os pais cuidam dos filhos, e aí à medida que os pais vão envelhecendo, os filhos começam a cuidar dos pais. Isso aconteceu muitas vezes, mas não sempre só necessariamente por causa de amor, mas porque era assim que era, né? Então, eu acho que há uma idealização nisso. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, que eu não sabia, né? Porque especialista em coisa de japonês aqui é você, certo? Que ele falou o significado da palavra professor. Que nasce antes. Isso é muito interessante, porque a ideia do que nasce antes, como aquele que então de algum modo tem um conhecimento anterior ao que nasce depois, né, é uma ideia muito precisa da questão. O que nasce antes, chegou aqui antes, portanto sabe mais do que acontece aqui, porque quando você chega ele já estava aqui. A ideia é cristalina. O problema é que a modernização tem por vocação natural desqualificar quem chegou antes. Esse é o problema. Você desqualifica quem já trabalhava antes, você desqualifica aqueles que já são mais velhos, você desqualifica aquele que conhecia um tipo de aparelho que já não serve mais. Assim como você desqualifica um iPhone 6. Exatamente. Então, a ideia de que o que chegou antes tem valor, né? Que achei muito clara a explicação dele, quer dizer, é isso que não tem valor na modernização. É isso que é difícil, porque o que chegou antes é, por definição, obsoleto. E aí fica essa história aí do marketing, falando que é todo mundo lindo, maravilhoso, e que você pode se reinventar aos 60 anos, aos 70, porque se você não fizer isso, você não consegue fazer parte do bolo. Thaís, conta pra nós. Quando você tinha 20 anos, 20 e poucos anos, você se interessava por homens 20, 25 anos, 30 anos mais velhos que você? Exatamente assim. Ah, olha só. Quer dizer, gostava de uns caras meio cabeça, assim, experiente. Exatamente isso. Não são assim todas as mulheres? Eu não sei se todas, mas eu acho que muitas costumam ser. Hoje em dia, quando elas não ficam muito neuróticas, achando, estão com medo se não estão caindo numa armadilha sexista. Armadilha sexista. E nós perguntamos a alguns filhos o que eles acham de seus pais e perguntamos a alguns pais o que eles acham dos seus filhos. Vamos ouvir o que eles disseram.
Eu acho muito legal que a minha mãe me ensinou muito sobre o mundo, muito mesmo. E hoje eu também posso ensinar pra ela. Eu acho muito bacana isso, que eu já ensinei coisas pra minha mãe que não era nem da minha década. Por exemplo, minha mãe achava que se eu tomasse suco de manga com leite eu ia morrer. E eu pude explicar pra ela de onde veio essa história. Não acho que eu saiba mais que os meus filhos e também não acho que eles saibam mais que eu. São saberes diferentes. Tem coisas que eu sei e eles não sabem, tem coisas que eles sabem e eu não sei. Então é difícil uma comparação. Em alguns aspectos, eu acabo sabendo um pouco mais por ter experiência de vida, né? Eles, por exemplo, na tecnologia, eles sabem mais do que eu, né? Mas é um aprendizado constante, todos os dias um aprende com o outro. Mas sobre o conhecimento do mundo, eu acredito que não, porque o mundo ele é constante, ele está sempre evoluindo. E muitos dos mais antigos, né, isso inclui a minha mãe, não consegue acompanhar tanto a evolução do mundo. Muitas vezes nem eu consigo acompanhar tanto assim. Ele falou que o mundo está sempre em evolução, né? É claro que há um preconceito implícito aí, de que o mundo está evoluindo. Há, sem dúvida nenhuma, processos de transformação que nos remetem à discussão da tecnologia industrializada, do capitalismo, da transformação, que chama-se de modernidade. A gente vê... Uma senhora fez uma... No caso, ele fala aqui algumas coisas que ele já fala em vários vídeos dele, né? Que no caso seria que, basicamente, dizer que a evolução da tecnologia, essa evolução industrial, não necessariamente é evolução, né? Quem disse que a evolução industrial, evolução tecnológica, é uma evolução da humanidade, coisa do tipo. Fala muito interessante sobre não dá para comparar. Acho que tem uma consistência nisso. Às vezes não dá para comparar mesmo, né? Você tem um certo tipo de experiência aqui, outro tem um certo tipo de experiência lá. Eu acho que o interessante é que, ao mesmo tempo em que você necessariamente não precisa fazer com que o seu filho ou mais jovem seja um mudo, né? Você também precisaria fazer com que ele não seja um surdo em relação à experiência pregressa. Apesar de que o último jovem, ele não deixa de ter razão quando ele faz essa relação entre, apesar de, do meu ponto de vista, ele se enrolar com a evolução, de que há uma transformação acontecendo e que hoje em dia essa transformação parece vir à velocidade da luz por conta da saturação de redes sociais e que isso às vezes fica mais difícil para pessoas com mais idade acompanhar mesmo. Only one, but for most things it's not a big. Bom, então eu acho que foi isso. Terminado o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Vão lá no vídeo, deixe seu like, se inscreve lá no canal, beleza? E se inscreve aqui também, deixe seu like aqui e ativa o sininho, beleza? E esperem o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu e tchau!